O mercado cripto como um todo e o Bitcoin estão em sobrevenda no nosso gráfico semanal, mostrando esse momento de descrença dentro da indústria da blockchain. Mas, ao mesmo tempo, imagine que, nesse instante, você tem a maior exchange americana se tornando uma compradora recorrente de Bitcoin, com compras automáticas toda semana, sem parar. Isso não é uma teoria, isso está acontecendo agora em fevereiro de 2026 e a gente fala sobre isso no vídeo de hoje. Então, sem mais delongas, já deixa o seu like. É claro, se você não conhece aqui a Liga Cripto, meu nome é Mário, muito prazer. Já se inscreve, ativa o sininho e vem com a gente nessa jornada pelo mercado cripto. Então, família, no dia de hoje eu vi essa notícia no The Bitcoin Historian falando: Coinbase just announced to let users earn 3.5% back in Bitcoin just for holding USDC. Bullish for Bitcoin. E, no fim das contas, o que isso traz para a gente? Então, traduzindo o post, nós temos que a Coinbase acabou de anunciar que vai deixar os usuários ganharem 3,5% de volta em Bitcoin apenas por manterem o USDC, que é, inclusive, uma moeda dolarizada, né, um dólar stablecoin já dentro de blockchain da própria Coinbase. Não diretamente, mas pela Circle, que é uma empresa do grupo. E, de maneira resumida, como isso impacta positivamente o preço do Bitcoin? Então, como eu disse, a Coinbase ela vira uma compradora recorrente desse ativo para que ela possa pagar exatamente essas recompensas de 3,5%. É importante ressaltar que esse serviço está disponível para quem é usuário da Coinbase One, que é como se fosse um serviço ali de assinatura dentro da Coinbase, trazendo algumas vantagens, e a maior delas, recentemente anunciada, foi exatamente essa. Além disso, a pessoa pode receber essa recompensa em USDC, não necessariamente em Bitcoin. Só que, se esses usuários escolherem Bitcoin ao invés de USDC, a Coinbase ela compra Bitcoin no mercado spot toda semana para fazer essa distribuição. Quanto mais gente usa a Coinbase One e segura o USDC e opta por Bitcoin, essa recompensa, mais compra automática a gente tem constantemente de Bitcoin. Isso cria a tal da demanda previsível e passiva, sem depender de especulações do mercado. É como se fosse um mini ETF institucional, mas financiado por usuários. Um caso até que eu lembrei é o exemplo da MicroStrategy, que não é esse mesmo exemplo, mas de certa forma também traz atrativos para o seu negócio envolvendo o Bitcoin, prometendo uma rentabilidade melhor do que outros ativos que são seus competidores. Mas vamos aproveitar para deixar esse cenário um pouco mais palpável, mais prático. Então, a Coinbase One hoje ela tem 1 milhão de assinantes, que é o número oficial no final de 2025. No Q3 de 2025, já tinham 9 bilhões de dólares em USDC em toda a plataforma. Hoje, provavelmente, a gente talvez tenha até mais dólares, porque na época a gente tinha preços muito mais acima, né, no mercado cripto em termos de patamar. E com as grandes quedas que a gente teve recente no mercado, muito dinheiro saiu sim do mercado cripto, mas muito dinheiro saiu de projetos e foi simplesmente dolarizado ainda em blockchain. Num cenário mais conservador, vamos dizer que metade dos assinantes da Coinbase One, não é de toda a Coinbase, mas só desse serviço por assinatura, usa yield, ou seja, a gente está falando de 500 mil pessoas, e cada um tem em média 5 mil dólares em USDC. Isso já seria a mesma coisa que dizer que teríamos 2,5 bilhões elegíveis para esse serviço. Se a gente fizer um cálculo simples de 3,5% ao ano sobre esses 2,5 bilhões, a gente está falando de 87,5 milhões em recompensas por ano. Realmente, não parece ali um número assustador. Principalmente se a gente pensar que talvez só 50% desses usuários optem por receber Bitcoin nas recompensas. Faz até sentido que bastante pessoas escolham Bitcoin por ser um diferencial, mas vamos dizer que dentro desse cenário a Coinbase precisaria comprar 43,75 milhões de Bitcoin por ano em dólares, tá? Não é unidade de Bitcoin, só existem 21 milhões mineráveis. Então isso dá, em média, nos preços atuais, 840 mil dólares por semana de compras automáticas em Bitcoin. E no mercado atual, em que hoje o volume diário gira em torno de 30 a 60 bilhões,
840 mil dólares por semana parece ser pouco, mas é importante a gente lembrar que é uma compra 100% recorrente. Toda sexta, sem parar, eles compram Bitcoin. Um outro ponto que eu julgo ser até mais importante é o fato de que isso aconteceria independente do preço. Então, hoje a gente está falando de um Bitcoin a 67 mil dólares, mas imagine que a gente possa falar no futuro próximo de um Bitcoin novamente a 120 mil dólares. Então, quanto mais caro o Bitcoin, menos satoshis, mas ainda assim você tem a obrigação de compra. E se a gente tem, o que eu espero que aconteça, um crescimento desse projeto, ou melhor, desse serviço, a gente vai ter um número de pessoas crescendo rapidamente, com inclusive centenas de milhões por ano. No fim, a gente tem uma pressão compradora constante que suporta o preço em bear market, não de maneira definitiva, mas dá uma estrutura de suporte, traz compra recorrente e, ao mesmo tempo, acelera a alta em bull market, igual aos ETFs de Bitcoin, né, fizeram em 2024 e 2025. Só que agora a gente tem um fenômeno novo, que seria o yield de stablecoins. Eu fiquei surpreso ao saber que, no Brasil, eles também dispõem desse serviço da Coinbase One e pagam até 3,75 nos primeiros 10 mil dólares em USDC e depois 3,35 no que passar disso. No fim dessa primeira etapa do vídeo, família, eu tenho a conclusão de que é exatamente isso que está escrito aqui na tela. Não é somente mais um yield, não é somente mais uma rentabilidade sendo paga. É a Coinbase transformando bilhões de dólares que poderiam estar parados em demanda real por Bitcoin toda semana. E imagine que isso é só uma exchange americana. Imagina quando isso se tornar tendência, assim como a gente tem hoje um número crescente de bancos na Europa buscando oferecer serviços com Bitcoin. A gente tem o BBVA, que é um banco gigante espanhol, anunciando que vai lançar compra e venda de Bitcoin em toda a Europa. Bom, família, eu particularmente achei muito forte esse serviço. Eu, inclusive, vou sugerir que a Bybit desenvolva algum programa nesse sentido. Bybit, que para quem não sabe, é parceira aqui do canal, é a melhor plataforma de trade do mercado cripto pela Liga Cripto e que não tem esse serviço ainda em disposição, vamos ver se a gente consegue, mas tem rolando ainda, mesmo que o carnaval tenha acabado, o carnaval de prêmios na Bybit. Por mais 14 dias, se você ainda não tem conta criada na Bybit, isso é somente para novos usuários, você pode criar a sua conta, faz um primeiro depósito acima de 100 dólares e a partir daí você já ganha 10 dólares de cashback, mais uma chance num sorteio que tem nada mais nada menos que um iPhone 17, entre outros prêmios. Então, confira as regras da promoção, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo e vamos finalizar o nosso conteúdo. E para a gente concluir, já são 5 meses no vermelho consecutivos quando a gente fala de retorno mensal do Bitcoin. Realmente é algo que não é comum de ser visto. Inclusive, a última vez que a gente viu algo semelhante foram 6 meses seguidos durante o inverno de 2018 e 2019. Então, família, é realmente impressionante um momento em que financeiramente e até em termos de volume, de agitação, de interesse, a gente tem o mercado cripto e o Bitcoin no inverno rigoroso, mas ao mesmo tempo os bastidores, principalmente do Bitcoin, estão extremamente aquecidos. O Bitcoin está pegando fogo. E me parece questão de tempo desse calor não ser somente algo estrutural, mas sim algo que impacte diretamente o preço do Bitcoin e de outros criptoativos. Eu vou ficando por aqui, família. Grande beijo, grande abraço. Diz aqui embaixo se você curtiu esse serviço ou se você conhece outros serviços ainda melhores. E se tiver, eu faço questão de trazer aqui, porque eu já falei, tenho interesse, achei forte, porque não necessariamente você precisa ter todo o seu capital em disposição para ativos de risco. No fim das contas, seria interessante você ter a possibilidade de dólares parados, numa espécie de reserva de emergência, e estar ali acumulando Bitcoin passivamente, sem necessariamente ter que comprar você diretamente. A exchange faz por você. Então é isso, família. Fico por aqui. Grande beijo, grande abraço. Até a próxima e valeu!